Nesse momento, então, nós vamos respirando bem profundamente, sentindo toda a espiritualidade do Hospital Santa Cruz, do Pingo de Luz, dos irmãos que estudam junto conosco, que possamos ter uma tarde de estudos, de muito amor, de muita aceitação e de muita fé. Graças a Deus, graças a Jesus. A gente parou se os encostos obsessores ou os espíritos das trevas estão de alguma forma atraídos para a vida dos meus filhos, então tudo está obedecendo a uma lei maior, que é o encontro das necessidades com o merecimento. Há laços, leis e contextos regendo essa proximidade, que nem sempre pode ou deve ser rompida imediatamente. A gente consegue compreender isso? Não, assim, agora lendo sim, mas sem saber dessa necessidade desse reencontro, não. É aquela coisa, a gente iria orar para mandar o encosto embora. Hoje a gente entende que tem essa necessidade de que houve esse encontro e precisa ser resolvido de forma acolhedora, com amor, tentar conversar com ele para ele entender essa situação, não é isso? Só que essa conversa, ela tem que ter um intermediário, porque se a gente for conversar, a gente tem esse sentimento dentro da gente, essa compreensão, esse amor, essa afabilidade. Acho que não. Principalmente para quem tá obsediando. Porque assim, ele não vai ter uma conversa amena com você. Ele não vai falar para você, olha, você é aquele ser que me encanta. Não, ele vai te trazer tudo dessa vida e de outras vidas, aquilo que você faz. Então você vai haver um confronto. Tá pronta para esse confronto? Então há necessidade de um intermediário, você trabalhar os seus sentimentos, porque é através dos seus sentimentos que você vai tocá-lo. Então, quando a gente fala da assistência espiritual, é isso. A assistência espiritual vai ali, vai te ajudar, vai te dar uma carga. E depois, quando você for ganhando entendimento, você for evoluindo, você vai evoluir e vai fazer com que o outro espírito evolua através do aprendizado. Se você não evoluir, continuar na mesma marcação, ele vai continuar sempre do seu lado. Até ele cansar e ver realmente que você não vai mudar, e aí a gente conseguir convencê-lo. Porque ele pode realmente até falar, eu tô cansado de ficar do lado. Eu não aguento mais os erros, que é sempre os mesmos, não modifica, tá ali tentando aprender, mas continua fazendo a mesma coisa. Então aí ele aceita. Existe essa forma também. Muitos acabam aceitando porque ela não vai evoluir, mas eu vou. Então eu vou pedir uma nova reencarnação e vou deixá-lo. Dá para compreender isso? Tem sim os espíritos nessa condição. O obsessor pede para reencarnar e se afastar da pessoa que está obsediando? Sim, porque ele fica cansado dela. Ele fica cansado porque assim, ó. Você foi, vamos dar um exemplo. Você foi para o centro espírita. Você recebe tua assistência. Ele vai ficar do lado, né? Ele vai ser atendido até um ponto que ele quer, mas ele vai começar ali a ouvir as palestras, que é a principal assistência. Aquilo que ele ouve, aquilo vai tocando ele. É diferente, tá me chamando a atenção. E aí ele começa a despertar. Mas aquele que ele obsedia, continua a mesma coisa. Ele começa a evoluir. Oi, Silviane? A pessoa não se melhora, essa que está sendo obsediada não desenvolve essa percepção. Isso. Tá. Continua estagnada. Continua estagnada. E aí ele... Caramba.
Por que o caramba? Me explica. E ele vai desenvolvendo. O obsessor desenvolve e a pessoa fica parada. Gente, que louco. Como a gente vê isso, Silviane? Como a gente vê isso, sabe? Mesmo aqui no nosso grupo, né? Quanto a gente já falou, quanto a gente já trouxe o autoconhecimento, a informação, o conhecimento de que tudo que acontece conosco origina em nós mesmos, né? E a gente vê pessoas falando como se nunca tivesse ouvido esse tipo de coisa, né? Não falando neste grupo aqui, mas durante esses nossos encontros aqui, a gente viu muito disso. Até eu comentava com a Valéria, assim, eu falei alguma coisa hoje, porque no final de tudo parece que ninguém escutou o que eu falei, porque as conversas depois era justamente o contrário daquilo que a gente estava falando. A gente nunca pode esquecer o seguinte: o espírito, encarnado ou desencarnado, precisa estar no ponto para compreender aquela lição. Entendeu? Ele tem que ter vivenciado um monte de coisa, tem que ter tido experiências, tem que ter tido desilusões, desarmonia, passado por dificuldades e por alegrias para poder comparar uma coisa com a outra e falar assim, puxa vida, isso está me tocando o coração. Mas tem pessoas que estão tão fechadas em si mesmas, e aí encarnadas e desencarnadas, né? E qualquer coisa que vem de fora bate e escorre. É como se você quisesse encher uma garrafa de água. Se você não tirar a tampa, você vai jogar água por cima, vai escorrer por volta, não vai encher a garrafa. Eu sempre comento que assim, é muito mais fácil você lidar com o espírito do que lidar com o encarnado. Porque o encarnado, ele tem toda essa pressão, ele não tem a lembrança, mas ele tem as convicções do que ele tem que precisa ser feito agora e as defesas. O espírito, ele está sem a carne, então ele sente muito mais fácil. Enxerga mais longe. Ele enxerga mais longe e ele traz um sofrimento. E se você conseguir tocá-lo, ele vai compreender, porque o toque não é nosso somente, a gente utiliza o ectoplasma, mas é dos espíritos superiores. Quando você fala tocar, você está falando tocar o coração. Coração, né? você entendeu? Não é tocar assim. A gente consegue tocar os sentimentos. Agora, no encarnado, isso não acontece. A gente não pode esquecer que o encarnado, ele está envolto por aquela carapaça de proteção do ser encarnado, né? Que é, eu tenho que me defender, eu tenho que lutar. Então, as coisas que vêm, que pode tirar essa carapaça, ele não quer fazer. A não ser que já tenha sofrido tanto que ele fala, essa carapaça não está me servindo mais. Ou então, né, é aquela coisa do milagre, né, da terceirização. Eu vou lá, eles vão fazer alguma coisa, tá na mão deles, eles têm que fazer. Eles têm que fazer. Não, gente. Nada, a gente passa por leis. Nós temos leis. Nada que acontece, leis divinas. Nada que acontece conosco no momento, no atual momento, é um acaso. Se a gente for falar de um por um, cada um tem uma história. Cada um vai ter um problema diferente. Um financeiro, outro emocional, outro espiritual. Mas se a gente for com outro físico, mas são aprendizados que vieram nesta vida ou de outras. Então deixa, alguém resolve. Não. Quem tem que resolver somos nós. Porque a nossa vida é essa. Somos nós que vamos responder. Não dá para terceirizar. Né? Às vezes é meio duro, nossa, mas essa é a realidade. Deus é misericordioso. E fomos nós que escolhemos passar por essas leis, quando nós deixamos de vivenciá-las. Então a gente chega a um ponto da nossa vida e a gente fala assim, não, a gente vai viver, eu vou vivenciar isso daqui. E aí a gente passa. Então os obsessores são espíritos que nos trazem os nossos lembretes quando estão do nosso lado. Preciso olhar alguma coisa.
Mas nesse parágrafo aí, eu grifei ele inteirinho, mas tem uma coisa aí que... Os seus dos encostos? É que ninguém percebeu. Ó. Então, tudo isso está obedecendo a uma lei maior, que é o encontro da necessidade, e aí é por causa das leis divinas, né? Com o merecimento. O que tem o merecimento a ver com obsessão? Você merece ser obsediado? Merece ou não merece? É para tentar resgatar nessa existência, resolver o problema nessa encarnação, não é isso? Então, o resgate é a necessidade de atender à lei divina. E o merecimento? Você merece ser obsediada. Por quê? Se as leis divinas permitem que a gente seja obsediado, a gente fez alguma coisa que causasse isso. A oportunidade de resgatar aquilo que ficou pendente. Esse é o merecimento. Esse é o É merecimento. oportunidade num determinado momento da vida dos dois, onde um tem a possibilidade de ter acesso à informação, conhecimento, e vai ajudar aos dois. Então é merecimento dos dois. Só que nem sempre os dois aproveitam, né? Ultimamente, a gente pode ver, quando a gente faz um trabalho de desobsessão, aproveita muito mais os que estão desencarnados do que os encarnados. Porque os encarnados se revoltam, começam a questionar onde estão Deus, porque não fizeram nada. Pode não ter feito nesta vida, mas em outras fizeram. Tem os seus compromissos. Ou então falar, né? Mas esse centro é muito fraquinho, não consegue resolver meu problema. E aí onde que começa a mágica, né? Todo mundo que pode pilim-pim-pim, começa a buscar um monte de coisa, fazer um monte de troca, e aí começa a assumir mais dívida. Aí ao invés de diminuir, começa a ganhar mais irmãozinhos no outro nível. A gente não lembra, o encarnado não lembra o que fez para aquele desencarnado estar ali, junto dele. Mas o desencarnado lembra, sabe perfeitamente. Não, nem sempre. Nem sempre. Às vezes, não, às vezes ele só tem, ele tem... A intuição. Não, obsessores simples, vamos dizer assim, são mandados por outras pessoas, por outros espíritos que estão lá no comando e eles são mandados a ficarem do lado. Mas nós já tivemos caso de espírito que estava obsediando o outro, né? Que ele estava fazendo mal porque aquele que estava encarnado tinha feito mal para ele em uma outra encarnação e durante o trabalho mostraram para ele um panorama de quando aquele espírito tinha iniciado todo esse processo de obsessão. Uma encarnação, estava um encarnado... Mas, então, assim, mas aí tinha um elo, né, Cego? Do jeito que você falou... Não, sim, mas eu quero falar o seguinte. Nós estamos falando de que, às vezes, o espírito desencarnado não lembra... E foi ele que iniciou... foi ele que iniciou tudo. Ele só e aí, quando mostra aquele panorama, ele fala assim... Nossa, fui eu que comecei isso. Foi eu que comecei tudo isso. E aí desmorona todo aquele processo de vingança. E ele se entrega para poder ser direcionado. Agora, assim, eu acho que o mais interessante disso tudo é... Vocês acham que é um processo rápido? Não. É um processo extremamente elaborado pelo plano espiritual. Não somos nós encarnados que decidimos. É o plano espiritual que faz toda essa ligação. Ó, tá na hora de quebrar, tá na hora de cortar. Vamos deixar. Esse espírito já consegue viver sem. Por quê? Porque aquele que é obsediado está tão acostumado, adaptado àquele fluido que às vezes quando a gente retira, ele começa a ficar doente. Então, tudo tem o seu tempo de maturação. Tudo tem o seu tempo de maturação. Oi, Damares, diga. É uma pergunta, tá? E também, de acordo com o nosso padrão vibratório, a gente também traz a gente atrai, né, os espíritos que também estão nesse mesmo padrão. Estou correta? Tá certo isso? Mas essa atração é mais causada para aquela tipo de obsessão que a gente chama de encosto, né? Não é uma ligação grande. Do passado. É uma ligação momentânea. Sim. Tá, entendi. Quando, assim,
quando a gente tem aquele obsessor que realmente vem para te fazer cobrança, ele até atrai, mas ele é assim, é ele que comanda. O outro só tá ali para fazer mais barulho. Aquele é o primeiro a ser afastado, porque ele a gente precisa de muita conversação. Ou de educação, por exemplo, nas palestras. Nas palestras, nos livros, na igreja, já que nós estamos no evangélico, no reiki eu não sei, porque no reiki não tem palestra. Aonde tem a evangelização do ser, você precisa evangelizar aquele ser. Na hora que você começa a se evangelizar, você está evangelizando aquele que está do seu lado. Oi, Solange. Eu não sei se eu entendi bem agora você falando. Existe o encosto e existe o obsessor? Sim. Eu pensei que ambos fossem a mesma coisa. Não. O encosto é uma coisa leve, aquela coisa assim, nossa, eu tô com raiva. Aquele que tem nessa mesma sintonia de raiva encostou em você. E você começa a sentir dor, começa a se sentir irritada, esse tipo de coisa. Isso é um encosto simples. O obsessor não. Pensa assim, o encosto é como se fosse as moscas num bolo, né? Enquanto o bolo estiver lá e o bolo é o teu pensamento, você pode espantar com as mãos que elas vão embora e voltam, né? Entendeu? Entendi. Ela se aproxima por uma afinidade, o encosto, né? E o obsessor não. O obsessor vem para uma cobrança. Na verdade, cobrança, né? É tudo obsessor, mas aí você tem, quando você fala de encosto, é passageiro, entendeu? Tá. A gente chama de obsessão simples, né? O encosto a gente fala que é uma obsessão simples. Tudo bem? Tudo. Eu marquei o próximo parágrafo também. Vai lá. Eu também. Toda vez que há uma sintonia e um espírito se aproxima para prejudicar ou tornar a vida de meus fios mais tormentosa, chamamos isso de pressão, ou seja, a força que vem de fora para dentro da vida mental. E toda vez que os fios cedem à pressão e escolhem sentir e viver do mesmo jeito que a entidade propôs, então se estabelece a obsessão, com uma força de dentro para fora da vida mental. Então você vê, nós estamos sofrendo pressão o tempo inteiro. Né? Psicosfera, tudo que a gente vem falando até agora, psicosfera, aqueles que não querem que a gente progrida, a gente está sempre recebendo essa pressão externa, mas ela só se torna obsessão quando a gente cede a essa força e começa a viver segundo a imposição. A vontade do obsessor. É isso aí. E aí? Entendi. E como que isso acontece? Né? Quando que a gente cede? Quando a gente está na mesma vibração? Quando a gente está na mesma vibração, quando a gente não consegue perdoar, quando a gente se fica revoltado, quando a gente se sente injustiçado, quando a gente está brigado com Deus, porque é só comigo que acontece esse tipo de coisa. Imagina só, você acorda de manhã bem, aí de repente, sem motivo nenhum, você começa a ficar irritado. Certo? Você pode fazer duas coisas, assim, isso não me pertence. Aí você vai lá, liga uma música alta, fica dançando, corre, sai cantando. Vai fazer uma meditação. Você muda a sua vibração, tira da irritação. Você não está fazendo aquilo que aquele espírito está propondo. Mas eu não sei porque tá tudo dando errado. E você começa a dar lastro, dar energia para essa irritação. Você está cedendo à pressão do espírito. Isso com irritação, mas com tudo aquilo que acontece na nossa vida que não é legal. Claro que aquilo que o espírito está propondo, ele está propondo porque ele sabe que faz eco dentro de nós. Só que a gente vai trabalhar ou não aquilo segundo a nossa própria escolha. Por isso que a gente diz, obsessão é a escolha do obsediado. Sabe por quê? Porque que nem a gente só falou esse tipo de coisa. Mas vamos lá, uma pessoa doente, ela se vitimizando, ela abre a porta para a obsessão. A gente está falando de doença, mas, por exemplo, uma pessoa sem recursos, né? Ela pode fazer duas coisas. Trabalhar na sua vida para conseguir recursos, mesmo que não consiga, mas ela está lá na luta. Ou se falar assim,
eu sou um pobre coitado, eu preciso ser ajudado. Tá se abrindo, está abrindo a porta para o obsessor que quer ver aquela pessoa no chão, sem progredir. E a pessoa se deixa levar por causa disso. Porque aí, assim, é onde a gente entra nas leis. A lei do trabalho, a lei do progresso, a lei de ação e reação. A gente volta para a primeira parte, que é das necessidades e do merecimento. Se existe a justiça de Deus, o que está acontecendo não é acaso. E se a gente confia nisso, não é acaso. Então a gente precisa compreender qual é o nosso papel nesse fator. E a gente está falando muito do obsessor e do obsediado. Quem é quem? Porque a gente pode se tornar o obsessor daquele que nos obsediava. O bicho quer ir embora, mas... Já que eu gostei tanto agora, já que eu vesti essa camisa, já que eu estou nesse papel, é aqui, é comigo mesmo. E acontece muito com pessoas da família que desencarna, né? Aí aquela pessoa, ai meu Deus, o fulano desencarnou, que não sei, como eu queria que estivesse comigo, me protege agora que você está desse lado. Coitada, a pessoa precisa se livrar de tudo aquilo e o encarnado fica obsediando o desencarnado. Nós não somos anjos, gente. Através do nosso pensamento e principalmente da falta do nosso conhecimento, muitas vezes, não é que a gente vai agir consciente, às vezes sim, mas na grande parte das vezes é no inconsciente. Mas a gente dificulta muito esse processo. E é um processo que é doloroso tanto para o encarnado quanto para o desencarnado. O desencarnado ainda mais. Porque o encarnado, muitas vezes, a gente fala, ó, faz o teu evangelho, muda a tua sintonia. E aí a primeira coisa que ele fala pra gente, você acha que é fácil? Você acha que é fácil? Só que quando a gente vê isso... A gente tá no mesmo barco. A gente escuta isso nas entrevistas. Mas não é nada fácil. Você imagina, é difícil estar dentro da minha casa. Você não imagina como é ruim estar lá dentro. Então, você não está querendo, você não está buscando. Você quer que ali o centro tire o que está lá. É isso aí. Não é? Mas ele não está buscando. E você? Não, mas ele está... O centro até tira. Mas o cidadão sai à caça e traz tudo de volta, né? Porque ele não modificou, ele não se transformou, ele não conseguiu compreender que não é uma maldade, mas foram as escolhas que ele fez. E aí onde entra o auto-amor, o auto-perdão, a auto-aceitação. Eu preciso compreender que eu dei este passo em um momento da minha vida. Eu preciso me perdoar porque eu não sabia disso. Mas eu preciso seguir. Eu não posso ficar estagnado. Porque como diz o caboclo e o pretinho velho, nem água está caindo mais do céu, filho. Nem água. Quanto mais milagre. Né? Então, assim, é uma conscientização desse sentido, ó. A responsabilidade é nossa. Cabe a nós mudarmos a chave ou não mudarmos. É difícil a mudança? Não existe isso daqui. Mas existe um processo. A gente pode iniciar esse processo. É um caminho que sempre começa pelo primeiro passo, né? O próximo parágrafo está falando isso que você acabou de falar, Valéria. Pressão todos vamos sentir nessa terra de Deus. Já a obsessão depende da escolha, da postura, do interesse e da intenção dos fios. A gente tem que buscar. Não é que a gente tem que ser forte 24 horas por dia. Não, mas a gente precisa começar a olhar os horizontes diferentes. Eu acho que, assim, o principal que Valéria, vejo, a gente precisa parar de ter pena da gente mesmo. De trabalhar no vitimismo. A nossa postura, né?
A gente precisa ter as mensagens que a gente recebe, os livros que a gente lê, os encontros e troca de experiências que a gente participa, menos na cabeça e mais no coração. Mas assim, hoje eu entendo o que vocês falam, mas quando eu tive um problema sério, uns 10, 11 anos atrás, eu chorava tanto, falei, meu Deus, mas eu faço tudo na minha vida tão certinho, para dar tudo certinho. E me veio uma avalanche de coisas que eu tive que resolver. Eu falei assim, mas eu não dei causa disso, por quê? Mas eu me revoltei naquela ocasião, porque eu me sentia injustiçada. E olha, foi duro, viu? Mas eu me levantei. Aprendi. Pensa E hoje bem, a gente Solange. tem esse conhecimento. Mas pensa bem, Solange. Você não acha que tudo isso que você sofreu foi o primeiro passo para você estar aqui hoje? Sim, sim. Se você tivesse vivido uma vida boa, no bem bom, só felicidade, flores para todo lado, alegria e felicidade, tenho certeza que a gente não estaria aqui conversando agora. Dificilmente uma pessoa que não passa por dificuldades procura um caminho diferente. Não é verdade? Ela foi chamada pelo... Assim, ela foi chamada pelo amor. Mas você começa assim, eu vou estar ali todo dia. Eu vou deixar de fazer outras coisas para estar ali. Justamente na hora da novela das 6? Pô, agora começou Pantanal. Tá doido? Querem que eu trabalhe 3 dias por semana? Que nada, tá passando da Atena agora. Vai ser legal pra... Sim, entendeu? Você começa a ter esse tipo de coisa, desse pensamento. Pô, tá tudo bem na minha vida. Ou então você tá sabendo que tá tudo legal, mas você começa assim, hoje é sexta-feira, já voltou os barzinhos, eu vou no barzinho. Hoje é sábado, eu vou ficar com a minha família. Domingo eu vou no cinema. E segunda-feira? Segunda-feira é dia de trabalho. Terça, quarta, quinta também é. E sexta-feira é dia do barzinho. Então, acabou. Não sobra tempo. Não sobra tempo. Eu não tenho tempo para isso. Eu não sei o que acontece. A minha vida é tão cheia de coisa. Eu não sei o que fazer. Isso eu dei o livro para o meu filho, para o Rafael, e tem exatamente a página que fala prioridades. Que ele fala assim, eu não tenho tempo, mas eu vou ler para você. Aí eu peguei o livro, Jesus, o teu dia a dia, falei, olha aqui, é prioridade, você não está priorizando. Quando eu tiver já estabelecido na minha vida, sei o quê, aí eu vou cuidar da minha parte espiritual. E vai empurrando, né? Vai empurrando. Aí, Damares, eu não esqueci de você, não. Aí o que acontece? Bate na porta, uma dor enorme. Qualquer dor que seja. A dor de uma doença, a dor de uma perda, a dor de perder o emprego. A dor de perder o emprego. Aí a pessoa corre. Aí ela quer o quê? Só que nessa hora ela já tá no chão, né? Ela quer que a gente faça de um jeito. Milagre. E aí não tem jeito. Oi, Damares, fale. Estar participando de grupos como este aqui, tanto de estudo quanto de elevação, vibrações pela humanidade, eles também contribuem para uma felicidade. A gente acorda bem e chega neste momento de estar aqui, esta felicidade ela permanece. Isso também é muito bom. A gente vem por uma necessidade, pode ser pelo convite, né? Eu vou lá para ver se tem uma ajuda. E também a gente vai pela felicidade. Então, tem hoje aqui, amanhã outro grupo, quinta-feira é outro, sexta-feira é outro. E é tudo lindo, então. Não tem jeito de ficar ruim. Só se a gente quiser. Tem um jeito da gente ficar ruim. Sabe qual é? Todos esses grupos trazem tudo isso realmente. Trazem a paz, o amor, a união. Se todo mundo pensar em respeito, em aceitação e naquilo que o grupo oferece. Quando o grupo começa a se desviar, é onde abre a porta e é onde entram os obsessores. E aí não são obsessores individuais, é obsessor do grupo. Coletivo. É um obsessor coletivo. Começa a trabalhar para gerar discórdia. Leiam lá, aconteceu na casa espírita, né? Um cutuca daqui, aí se tem uma regra, aí o outro vai e faz outra coisa. Infringe a regra. É assim que começa.
e aí, de repente, aqueles que estão à frente do grupo falam assim, não, olha, nosso objetivo, nosso grupo é assim, assado, cozido, recheado, então vamos voltar para o nosso objetivo, né? Aí as pessoas fecham a cara, param de participar, tem briga. Isso é a obsessão do grupo. A gente tem que estar sempre de olho nesse tipo de coisa, porque o grupo se perde por isso. E principalmente no nosso grupo, isso é algo, é um alerta. A gente não, é aquilo que o Caboclo conversando com a gente falou. A gente não veio estudar esse livro à toa. O nosso grupo é um grupo de vibrações. O que significa? Ele sustenta, ele dá energia a diversos espíritos que estão necessitados. Então, a gente é alvo. A gente é alvo. Escutem bem, alvo. Entendeu? Então, a gente precisa prestar atenção no que a gente coloca. Desculpa interromper. Por que a gente é alvo? De outros espíritos que querem interferir, que querem acabar com isso? Que não querem acabar. Eu vou dar um exemplo. O Caboclo não teve que assumir no dia do suicídio? Foi. Entenderam? É por isso que a gente sempre fica, às vezes a gente fica, vamos voltar para o assunto. Vamos voltar. No outro dia eu falei, nesse dia do suicídio, falei qualquer coisa e a conversa começou a ir para um caminho de negatividade tão grande que até desliguei o microfone para valer e falei assim, eu acho que eu devia ter ficado quieto. Mas a gente fica de olho, né? E aí a gente trabalha para poder reharmonizar o grupo para que essa porta não fique aberta, entendeu? Aí você fala assim, mas por que você está falando isso? Porque a gente sempre coloca como assim, a gente tem uma sustentação muito grande, a gente realmente tem todos esses amparadores, mas a gente tem livre-arbítrio. Cada um tem que fazer a sua parte, né? E se a gente não fizer a nossa parte, a gente interfere no outro. É aquela história, né? O meu direito termina quando começa o do outro. Então, em grupo, a gente precisa compreender. O trabalho do Pingo de Luz qual é? Nesse trabalho, é vibração. Né? É vibrar, é doar, é acolher. Não é verdade? Sim. É acolher espiritualmente. A gente faz doação de ectoplasma, a gente faz doação de magnetismo, mesmo não aplicando, tá? Mas os médiuns que tem, eles são retirados. Essa é o trabalho do Pingo de Luz nas vibrações pela humanidade. Então, se a gente compreender qual é esse trabalho, a gente não vai ter problema. Se a gente desvirtuar, dependendo desse desvio, a gente começa a ter as brechas. Aí você fala assim, como que você descobre? É quando você começa a ver que vai minando a quantidade de pessoas. As pessoas vão afastando porque vai acabando a sintonia, né? E aí você fala assim, mas o plano espiritual não tá aí para... Por elas mesmo, né? Elas saem por elas mesmo. Não os espíritos vão insuflando, né? Você vai lá. Imagina. Mas a gente tem uma egrégora, nós temos uma proteção. Verdade, e eles estão aqui para proteger a gente contra isso daí também. Só que, se a gente não fizer a nossa parte, nós vamos nos desligando deles. Não são eles que se desligam da gente. Nós nos desligamos dele e essa proteção vai diminuindo. Até o momento que eles falam assim, esse grupo aqui não está mais sintonizado no trabalho que a gente precisa realizar. Mudou de sintonia. Sim. A gente até continua falando isso mais vezes, a gente pode continuar na sexta-feira, para que a gente consiga compreender, tá? E a gente vai pincelando, coloquem perguntas, abram esse horizonte. Porque a gente está apresentando talvez algo que seja novo para vocês. A gente tem a segurança, temos. Mas por que invade? Pelo nosso livre-arbítrio. Orai e vigiai. Tá bom? Não é uma ameaça, mas a gente trabalha em grupo e tem coisa que dá para a gente sanar e tem coisa que a gente não consegue sanar.
A gente pode compreender, porque já são 6h05, a gente tem que iniciar, a gente já até ultrapassou. Quem quiser literatura a respeito, leia o livro Aconteceu na Casa Espírita.